Então, boa noite, dos irmãos. A gente segue nossa leitura de sábado aqui do livro Um Só Corpo na Prática. Hoje, o ponto que a gente vai abordar aqui, o tema que a gente vai ler é a acusação de sectarismo. E aí a gente vai ver o que o irmão expressa aqui, aproveitando para a gente ir conferindo os versículos na Bíblia. Se algum irmão que estiver em comunhão quiser comentar alguma coisa, pode me interromper. Se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser perguntar também, pode me interromper, pode sinalizar aí, a gente para o irmão comentar ou para responder alguma pergunta. E devagarinho aqui a gente vai tentando captar o que o irmão tá colocando aqui. Então vou começar aqui a leitura. A acusação de sectarismo. Não obstante, a ideia de que Deus possui um só testemunho da verdade de um só corpo na Terra parece exclusivista para alguns, mas isso não deveria parecer estranho para nós, já que toda a revelação da fé cristã é exclusiva. Pense em como a fé cristã deve soar para as outras religiões, como o budismo, hinduísmo e islamismo. Elas olham para o cristianismo e dizem: então vocês cristãos acham que são os únicos certos? Que vocês são os únicos que vão para o céu? Elas podem achar o cristianismo orgulhoso, arrogante e exclusivista, mas é a verdade de Deus. Tudo o que podemos fazer é baixar a cabeça e humildemente agradecer a Deus pela graça que nos guiou àquele, o único, que é o caminho e a verdade e a vida. Aquele que disse: ninguém vem ao Pai. Peraí só um minuto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O meio de salvação e a vida eterna são coisas muito exclusivas e nenhum outro, aí abre aspas, né, vai citar o versículo de Atos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Outros pensam que os congregados ao nome do Senhor se tornaram sectários por crerem que Deus possui um único testemunho divinamente reconhecido da verdade do um só corpo na terra. Perguntamos: como poderiam se tornar sectários por professar essas coisas quando elas são as mesmas que vêm sendo professadas desde a metade do século XIX, depois que essa verdade foi recuperada? Não se trata de ideia nova, ou o movimento já era sectário desde aquele tempo, ou está verdadeiramente sobre o terreno adequado à Assembleia, sendo assim reconhecido por Deus. Outros fazem uma advertência: cuidado com o orgulho dessa posição. Em certo sentido, eles estão certos. O orgulho é algo terrível. E realmente precisamos vigiar contra o orgulho da posição. Mas estar congregado ao nome do Senhor não é estar no terreno sectário. Aqueles que o Espírito reuniu estão no lugar onde Cristo está no meio. Antes de seguir aí, se nenhum irmão tiver nenhuma coisa para acrescentar, se tiver pode me falar. É só para a gente. Volta um pouquinho, Eric. Volta aí nesse primeiro parágrafo. Pronto, no começozinho aí. Ele fala de uma coisa importante aí, que é digamos assim, duas classes de pessoas
que poderiam se opor a essa verdade, né? Outras religiões, como ele cita aí, budismo, hinduísmo, islamismo e outras, né, podiam estar acusando ou contradizendo, querendo sugerir que o cristianismo não pode se intitular a única verdade, como se só os cristãos tivessem a verdade, né? Ele está fazendo uma sugestão aí que algumas religiões poderiam dizer isso, né? Como vocês podem se autodenominar a verdade, né? Que só os cristãos vão para o céu, né? E aí ele está dizendo que não é o cristão que, que afirma isso, né? É Deus que afirma isso. Porque ele vai citar os versículos aí que o próprio Senhor fala aí, né? Que ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai, né? Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus senão por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, a própria verdade, que é a palavra de Deus, dá testemunho disso. O cristão não diz nada. Quem está dizendo que o cristianismo, né, ou a fé em Cristo é a verdade, ou o Senhor Jesus é a verdade, é o próprio Senhor. Mas existe uma classe também aí que ele sugere que poderia julgar os irmãos reunidos ao nome do Senhor, diz, dizendo que eles estão sendo exclusivistas por acharem que só os irmãos reunidos, quem está reunido ao nome do Senhor, vamos colocar assim, né, nesse terreno de reunião bíblico, poderia ser um orgulho da parte do, das pessoas que estão nesse lugar, né? Dizer que só essas pessoas que estão nesse lugar estão certas e todas as outras pessoas estão erradas, né? Isso aí, aí alguns poderiam é, indagar, né? Por que vocês acham isso, né? Quem garante isso a vocês? Então aí a própria palavra de Deus também é quem garante isso, porque biblicamente, né, não há divisões na Bíblia. Ele volta aqui ao século XIX, ele fala que quando foram resgatadas essas verdades que foram perdidas por muitos anos, né, por conta do catolicismo romano, né, por mais de 1000 anos, ele fala professado, como podem se tornar sectários, como poderiam se tornar sectários por professar essas coisas quando elas são as mesmas que vêm sendo professadas desde a metade do século XIX, depois que essa verdade foi recuperada? Porque aí há digamos assim, dois capítulos, né, dessa verdade de um só corpo, o terreno de reunião, forma bíblica de se reunir, como os cristãos se reúnem biblicamente. Há dois capítulos, né, digamos assim. O primeiro, como sempre foi, desde o início ali da formação da igreja em Atos, quando todos os cristãos ele se reunia somente ao nome do Senhor. Não existia divisões. Se perguntasse para Pedro que igreja que ele se reunia, se a gente pudesse, né, tivesse essa oportunidade de perguntar para Pedro qual igreja se reúne, ia soar totalmente estranho para ele. Qualquer um discípulo do Senhor, apóstolo ou qualquer cristão ali dos primeiros séculos ia achar, né, sem nenhum, sem nenhuma, é, sem nenhum nexo isso aí, né? Qual igreja você congrega? Porque é totalmente estranho as escrituras, divisões. Só que ele fala aí que essas coisas vêm sendo professadas desde a metade do século XIX. Porque a gente sabe, quem já teve a oportunidade de, de
lê ali as 7 cartas da Apocalipse, são as 7 cartas que são escritas ali à igreja de Apocalipse, são 7 períodos pelo qual a igreja ela caminhou aqui por esses 2000 anos, né, de testemunho cristão. 7 épocas. Então, são cartas que são proféticas, né? Foram escritas diretamente para cada assembleia ali, a de Éfeso, a de Esmirna, Filadélfia e tal, Laodiceia, mas ela tem um cunho, digamos assim, profético, né? João escreveu descrevendo profeticamente como seria ali na linha do tempo esses 2000 anos enquanto a igreja caminhou ali aqui por sobre a terra, né? Esse testemunho. Então ali a gente vê cada fase da história da igreja aqui e nós estamos hoje na última, né, que é Laodiceia. Então nessa caminhada que a igreja ela percorreu desde quando ela foi criada ali em Atos 2, em algum momento, logo no princípio, a gente vê pela igreja de Éfeso, né? Ela recebe ali uma repreensão por ela ter deixado o seu primeiro amor, né? E ali fala de a prioridade, o primeiro amor é a prioridade, que era o Senhor, né? Tinha um reconhecimento de boas obras, mas ela recebe do Senhor uma repreensão que tinha deixado o primeiro amor. E o Senhor pede para que ela se arrependesse, senão ele viria e tiraria dela o seu castiçal, ou seja, o seu testemunho. Retirar o testemunho é realmente tirar aquela assembleia e ela deixaria de existir. Como a gente olha para trás hoje e não existe mais a assembleia em Éfeso. A gente conhece a assembleia em, em vários países aí, sabe que existem irmãos reunidos em alguns países da Europa, mas não tem nenhuma assembleia reunida ao nome do Senhor. Em Éfeso, não tem em Corinto. Então, em determinado ponto da história, mais ou menos não lembro, eu não sei direito, mas eu tenho até aqui anotado, Apocalipse, deixa eu achar aqui, que eu acho que é Apocalipse 2, 18, a partir do 18, Eric. A gente vai ler, e ao anjo da igreja em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e, e que e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostitua e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que te porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Então, nesse período aqui, é o início do catolicismo, Tiatira, né?
Então aqui a gente consegue enxergar, né, algumas características desse dessa instituição, né, que dominou, digamos assim, o cristianismo por mais de 1000 anos. Então não existia protestantismo há poucos anos atrás, 500 anos atrás. Se você ou era católico ou era pagão, né? Quem sabe dos nossos avós, todos que professavam alguma fé em Deus, ou verdadeiros ou não, somente professos, frequentavam a denominação católica. E católico, né, a palavra católico, ela significa universal. Então era uma religião universal. Praticamente todo esse lado do mundo cristianizado as pessoas eram católicas, né? Por isso que existe muita, muita interferência, tanto na cultura, na, na própria arquitetura dos países cristianizados, né? Muita interferência do, do que esse sistema aí ele conseguiu atingir essas nações. Mas antes de existir esse sistema religioso que a gente leu aí fala de obras, né? A Igreja Católica ela foi muito envolvida com obras, né? Sempre os irmãos falam isso aí, tem muitas instituições que ela sustenta, né? Santa Casa de Misericórdia, hospitais, abrigos de idoso, são várias, né? Porque ela realmente baseou-se em obras de caridade, conventos de freira que fazem obras de caridade, enfim. Só que antes de. Isso aí é Tiatira. Então, a partir de Tiatira, aqui fala que isso se iniciou mais ou menos a partir do ano 580 depois de Cristo. Então, olha só, a partir do ano 580 depois de Cristo tem toda uma história, um contexto aí, surgiu o catolicismo. Mas antes disso aí, digamos assim, foi a primeira denominação, e eles falam isso, né, que foi a primeira denominação, primeira religião, tal, e realmente foi, né, a primeira religião humana. Antes disso aí, quem era, de onde surgiu o catolicismo? Dos irmãos reunidos ao nome do Senhor, né? Eles não permaneceram nessas verdades, né, que o Senhor deixou em sua palavra, da forma bíblica de se congregar, e aí o Satanás se aproveitou disso, o mal foi entrando entre os irmãos, e aí baixaram a guarda, e aí tem várias questões aí, né, que ela se uniu com o, o rei Constantino na época, enfim, que eu não entendo muito bem, mas se iniciou aí o catolicismo. Antes disso, como é que os cristãos se reuniam? Da forma bíblica, do jeito que se reúne a Assembleia, 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor. Então, voltando lá no texto, onde a gente estava, ele fala de alguns que poderiam contestar, né, porque os irmãos reunidos do Senhor acham que só eles estão corretos. Né? Porque se a gente for olhar para as Escrituras, não existe outra forma. Nem catolicismo e nem suas filhas, como a gente leu lá no versículo 23 de Apocalipse: matarei os seus filhos de todas as igrejas, e todas as igrejas conhecerão, assembleias, né, conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aqui fala, os irmãos falam que esses seus filhos aqui fala de crentes cristãos professos, né? Não necessariamente de outras religiões, mas tem outras. Em Apocalipse também tem uma outra passagem que fala que ela, a meretriz, mãe de todas. Eu não me lembro bem como é que está o versículo lá. Então a Igreja Católica ela é citada como mãe, né, de todas as outras divisões que nós conhecemos hoje como
as igrejas protestantes, né? Foi dela que surgiu, né? Mais ou menos 1500 e pouco, com aquela chamada chamada a, a protestantismo, mas tem um outro nome que é dado, né? Que foi feito ali por Martinho Lutero e outros irmãos que Reforma? protestaram contra Reforma? a reforma protestante, isso. Então até os irmãos falam, né, que a reforma foi um movimento divino, né? Realmente, foi um movimento de Deus. Foi Deus agindo ali nos bastidores para, em misericórdia, para trazer de volta essas verdades, né, que o catolicismo tinha entulhado por mais de 1000 anos, e através de alguns que ele levantou ali, não somente Martim Lutero, mas outros também, né, o Senhor revelou, como revelou para cada um de nós essas verdades, né, revelou ali doutrinas como salvação por fé somente, né, que o catolicismo pregava salvação por obras, indulgência, né, compra da salvação, a ceia do Senhor, que o catolicismo também tinha distorcido totalmente, a salvação por graça, né, somente eu falei, e outras que não havia clero, como era o catolicismo, né? Enfim, o Senhor deu novamente essas verdades, trouxe à tona novamente essas verdades. Só que o homem sempre, quando recebe de Deus essas coisas, a tendência por fraqueza, deixar perder. Então, a reforma protestante foi um movimento divino. O protestantismo que a gente conhece, o chamado hoje protestantismo, igreja protestante, foi um movimento, assim os irmãos ensinam, né? Foi um movimento humano, né? Deus não falou para criar igrejas protestantes para protestar contra a doutrina católica. Não era isso ali que estava acontecendo. Era para sair fora do protestantismo, do catolicismo. Deus deu aquelas verdades, né? Levantou irmãos ali, revelou essas verdades de volta, trouxe à tona de novo essas doutrinas verdadeiras, para que se reunisse novamente ao nome do Senhor, da forma bíblica que era para se reunir. O que aconteceu? Eles botaram a perder de novo, vamos usar esse tema assim, né? Botaram a perder de novo ali, aquelas pessoas ali que recebeu do Senhor, Martinho Lutero e outros, pegaram aquelas coisas e fizeram uma remodelagem do catolicismo, deram uma maquiada, trouxe realmente doutrinas novamente à tona, como salvação por graça somente, ceia do Senhor, que a salvação, uma vez que o Senhor dá, não se perde. Então, hoje, muitas religiões ditas protestantes, elas professam verdadeiras doutrinas cristãs. Mas o que realmente era para ser, não foi. Só isso aí, mais ou menos, isso aí foi mais ou menos 1500, né? Somente em 1800 e alguma coisa, que é o irmão que o irmão cita aí, né? Metade vem sendo professadas desde a metade do século XIX. Então, nesse período aí, novamente o Senhor age por graça, e aí na Europa ali, mais ou menos, basicamente, o Senhor revela novamente a alguns irmãos lendo a palavra de Deus ali. E eles eram também congregavam em instituições religiosas, mas o Senhor revelou e esses irmãos entenderam, né, como era realmente a forma bíblica de se reunir, que há um só corpo, né? E aí eles saíram do sistema religioso e começaram a partir o pão pela primeira vez e reunir como se reuniam os primeiros cristãos desde o momento em que se iniciou uh, o catolicismo. Então, os irmãos, o catolicismo romano são os irmãos reunidos ao nome do Senhor, que um dia, infelizmente, né, por fraqueza e negligência, deixaram esse terreno de reunião, essas verdades, perderam. Por isso que diz, né, tem um versículo, acho que é Provérbios, que acho que fala: compre a verdade e não a venda. Você se mantenha nela, são preciosas. Então, o que o irmão fala isso aí é que alguns podem contestar, como
alguns de algumas religiões podem questionar por que os cristãos acham que só o cristianismo é verdade. Alguns das divisões de denominações podem questionar por que os irmãos reunidos ao nome do Senhor acham que só eles que estão certos. E aí ele vai discorrer aí por que pode surgir essas perguntas, né? E aí a gente vai ler aí o restante aí. Que fala, acho que foi aí que a gente parou, né? Dizem que não deveríamos nos referir a nós mesmos e aos outros cristãos como nós e eles, pois agir assim não seria preservar a verdade de que somos todos um só corpo. É verdade que nunca deveríamos falar no sentido orgulhoso de, abre aspas, sou mais santo do que tu. E ele cita Isaías 65:5. Ao nos referirmos aos outros, como João fez em Mateus 9, 36, 38 e 39. Mas não é. Tu quer abrir, Eric? A gente vai ler. Tem um momento em que João pergunta ao Senhor de outros discípulos, de outras pessoas que estavam pregando o Senhor, parece, e não estavam andando com eles. Aí o Senhor fala. Vamos ver o versículo direito como é que é. Marcos 9, 38 e 39. Marcos 9, 38. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, estava expulsando demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, não é por nós. A gente volta lá no texto. Eu vou voltar aqui. É verdade que nunca deveríamos falar no sentido orgulhoso de sou mais santo do que tu, ao nos referirmos aos outros como João fez em Marcos 9, 38. Mas não é errado dizer nós em relação a outros crentes, pois o próprio Senhor Jesus fez assim. Porque lá a gente leu lá no 40, né? Quem não. Me esqueci como é que está o texto lá. Quem não. Porque quem não é contra nós é por nós. Então aí o Senhor mesmo faz essa referência de nós, né? E, e se o Senhor fala, né? Quem não é contra nós é por nós, é porque poderia existir alguns que era contra ele, e aí não era nós, eram eles, seria eles, né? Que era um do contra, certamente. Aí ele vai falar: de que outro modo poderíamos distinguir entre aqueles aos quais Deus graciosamente reuniu e aqueles que não foram reunidos? Se a graça de Deus que nos reuniu ao nome do Senhor Jesus for corretamente entendida em nossa alma, isto não nos faria orgulhosos. Isto imediatamente tiraria o nosso orgulho. Veja Efésios 3:8, né, que fala: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Afinal, de que poderíamos nos orgulhar, se aqueles congregados ao nome do Senhor são um testemunho? Então são um testemunho do fato de que todo testemunho cristão do qual fazem parte está em ruínas. Então, só abrindo aqui um parênteses, né, que o irmão fala aí, de um espírito correto de quem recebeu do Senhor essas verdades, que foram entulhadas por tantos anos, né? Imagine aí, quem já participou de denominação sabe a bagunça, a confusão que é o sistema religioso, com tanta má doutrina, né? E leva muitos irmãos sinceros a fazer coisas totalmente fora do pensamento de Deus, né?
infelizmente. E aí, por que, que a gente não deve se orgulhar? Porque a gente também foi tirado de lá por graça. Se o Senhor não tivesse revelado a cada um de nós aqui essas verdades, a gente estaria lá do mesmo jeito. Por isso que não deve haver orgulho de nossa parte em olhar para nossos irmãos que estão lá dentro. Geralmente quando a gente fala, né? E, e a gente fala, mas a gente deve sempre lembrar de estar falando do sistema, não de irmãos, né? Da má doutrina, não de irmãos. Porque o pensamento não deve ser esse, de achar que a gente é melhor ou que entendeu mais do que eles, porque a gente não entendeu nada. Se o Senhor não tivesse revelado, a gente estava lá engolindo tudo aquele lixo lá, pensando sinceramente que era uma verdade, que é verdade, né? Que era verdade. Então existe muitos ali sinceramente enganados. E aí outra coisa que ele alerta aí é que se o Senhor nos revelou este lugar de reunião, né? Essa verdade do um só corpo, é porque é para nossa vergonha. É porque se aqueles congregados ao nome do Senhor são um testemunho, então são um testemunho do fato de que todo o testemunho cristão do qual fazem parte está em ruínas. E isso para nós é uma vergonha da gente ter, nesses 2000 anos de carreira da igreja aqui na Terra, a gente ter chegado a esse ponto, né? De cada coisa de arrepiar. A gente vê no testemunho cristão aí. Então, vamos seguindo aqui. Também é dito que é muita pretensão e orgulho declarar que estamos no único centro de reunião que Deus possui neste mundo. Mais uma vez, isso também pode muito bem estar correto. Seria inconsistente com o espírito da graça cristã declarar ou proclamar tal coisa, tanto quanto estaria fora do caráter de um cristão proclamar que ele é um evangelista escolhido pelo Senhor, mesmo que possa estar convicto em seu coração de que Deus em graça o colocou ali. Não se trata de uma questão de orgulho, mas de fé. Então aí, é, é o que a gente já estava comentando, né? Não deve haver orgulho porque tudo parte de cima para baixo, é dado, né? Tem um versículo em 1 Coríntios que fala, né? Se tu tens, porque te glorias. É, se foi dado, né? Não sei se lembra onde é que está esse versículo. A gente citar ele corretamente. Ou aqui. Porque quem te diferença, ou quem te faz diferente, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Ou seja, irmãos, se a gente está, o que ele está falando aí, né? Se a gente está aqui hoje, não é porque a gente foi mais sabido do que ninguém. Foi revelação do Senhor por graça, igual ele falou lá, né? É a mesma coisa de Efésios 2:8 lá da salvação. Se o Senhor não nos tivesse, por graça, nos revelado a Cristo, a gente estava somente perdido. Somente isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a salvação, né? E nem a fé vem de nós. É dom de Deus. Até a fé, para crer, ela foi dada por Deus. Se não tivesse sido, é porque a gente fala, vê lá em Efésios também, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados.
Então estava todo mundo morto em nossos delitos e pecados, e Deus, por graça, querendo ter, né, alguns com ele, ele falou assim: eu tenho que ir lá e salvar, porque se eu deixar, vão todos se perder, todos. Né? O céu estaria só com o Senhor Jesus, se o Senhor não tivesse vindo aqui para poder nos, nos salvar. Então é por graça. E até em Atos também tem um versículo que eu vou achar aqui. Por isso que não deve haver nenhum sentimento de orgulho da nossa parte, nem como não deve haver por ter sido salvo, olhar para o perdido, né? A pessoa que não professa fé em Cristo, né? Não professa fé em Deus. A gente nunca deve olhar com orgulho: ah, sou salvo e tu não é. Porque, como a gente leu lá em 1 Coríntios, foi por graça. E em Atos, deixa eu achar aqui que é Atos 3,16. Volta um pouquinho aí, só para a gente pegar um pouquinho do contexto aí. Acho que é Pedro falando aí, ele fala assim, vou pegar o 14, ó. Mas vós, falando ali para os judeus, né? Mas vós negaste o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, que foi Barrabás, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vês e conheceis. Acho que Pedro e João tinham curado ali uma pessoa que era paralítico. E pela fé no seu nome fez fortalecer a este que agora que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de vós, esta perfeita saúde. Abre esse versículo, por favor. Botando a corrigida, essa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui rapidão. Atos 3,16. Corrigida na atualizada, revista atualizada. Essa aí. Aí, ó. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Fé que vem por meio de Jesus. Ou seja, Efésios 2,8 lá, né? Isso não vem pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dado por Deus. É uma fé que a gente não tinha e que o Senhor nos deu para que a gente pudesse crer nele, né? Primeiro nos vivificou e nos deu essa fé para poder ouvir o Evangelho, sermos selados pelo Espírito Santo. Então, não há motivo de orgulho para nós de nada, porque tudo é por graça. Tudo é por graça. Salvação, entender essas verdades do Senhor, é caminhar até o fim nessas verdades, é não cair em pecado. Nós temos nossa responsabilidade, mas é tudo o Senhor, é quem está por graça nos ajudando, nos guardando. Enfim, não deve haver esse sentimento de orgulho em nenhum momento em nós. Dá para ir mais um pouco, né? Que são 9 horas ainda. Lembrar um pouquinho. Bora. Os irmãos, os irmãos quiserem comentar alguma coisa aí, fica à vontade. Perguntar também.
Ludmila levantou a mão, quer fazer uma pergunta, Ludmila? Sim, naquela parte lá que falou secretário, alguma coisa assim, acho que é o nome lá mais no início, acho que tem o nome, essa palavra, que eu não sei o que significa. É isso mesmo. Sectários, boa É pergunta, isso Ludmila. mesmo. Era bom a gente ver o significado aí, que você quer abrir para nós aí algum significado aí que consegue abranger, falar outras palavras para traduzir aí, que você consegue? Sectário? Sectários, Welton, são aqueles que promovem divisão, né? Vem de seção, lá, seitas, essas coisas, entendeu? Ótimo aí, tá vendo, Ludmila? Você conseguiu entender aí? Divisões. Deixa eu ler aqui alguns aqui, ó. Relativa à seita. Pelo menos aqui um. Mas são divisões, não é isso, Wesley? São relativas a divisões, né? Lembra que quando a gente fala de seita hoje em dia, né, tá relacionado a isso, né? Uma seita é uma divisão, vamos dizer assim. Saiu de algum lugar e se tornou uma outra coisa, vamos dizer assim. Aí os sectários são aqueles que promovem essa divisão, ou promovem divisão no meio na igreja, né? No meio de um grupo, né? Tipo assim, se a gente se tem um partido, até um partido político, tem um partido político, aí uma pessoa está filiada àquele partido, de repente ele briga com o pessoal que está lá dentro, e aí sai e forma um outro partido. Aquele que saiu e formou outro partido, esse é sectário, porque ele dividiu ou, né, saiu e formou um outro partido. Aí, com relação à Assembleia, são esses sectários, são esses que promovem divisão na igreja, vamos dizer assim, né? Bacana. Obrigado, Wesley. Deu para entender, Ludmila? Sim, consegui compreender. Valeu. Agora esse daí vai ser. Desce um pouquinho, por favor. Aí dá para ver. Desse que eu falo, ao contrário, subir no caso. Nossa responsabilidade para com aqueles que não estão congregados. Ele vai falar. Alguém poderá perguntar: qual é nossa responsabilidade para com aqueles que não estão congregados? Será que não deveríamos dizer algo a eles sobre a verdade da Assembleia? Nossa resposta é sim. Toda a verdade é para toda a igreja, tanto para aqueles congregados ao nome do Senhor Jesus, como para aqueles que estão espalhados na cristandade. Devemos torná-la disponível a todos os que buscam. Devemos estar, abre aspas, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. Paulo recebia a todos que iam a ele buscando pela verdade. Uma figura disso está no livro de Ezequiel. Ele devia mostrar, abre aspas, a casa de Israel esta casa. Ou seja, ele devia mostrar a eles o padrão da casa de Deus, para que pudessem ver por si mesmos essa ordem. Devemos igualmente apresentar a verdade da igreja para a igreja. Todavia, precisamos estar em comunhão com o Senhor quanto a quando e como apresentar a verdade da reunião a alguém. Por divulgar indiscriminadamente a verdade da Assembleia a todas as pessoas com quem nos encontramos, podemos inadvertidamente estar dando aos cães
as coisas santas, e aos porcos as pérolas. Mateus 7, 6. Na Escritura, o porco costuma ser usado para descrever um falso professo. Uma pérola, na Escritura, refere-se à Assembleia. Aqui é uma parábola lá de Mateus 13. E esta verdade é de propriedade exclusiva da Igreja. A verdade concernente à Assembleia deve ser disseminada com cuidado, que o Senhor possa nos guiar nessa tarefa. Uma razão pela qual deveríamos ser cuidadosos neste assunto é que podemos acabar forçando a verdade em alguém que ainda não esteja preparado para ela. Às vezes ficamos tão ansiosos para dar às pessoas a verdade da Assembleia que acabamos criando uma discussão. O resultado pode ser que as pessoas acabem sendo feridas pela verdade e daí em diante passam a rejeitá-la sem sequer dar espaço para consideração. William Kelly disse: havia suficiente avanço na verdade naquilo que o apóstolo Paulo ensinava, mas ele não iria correr o risco de causar uma divisão entre os santos em Jerusalém. Se ele ficasse indiferente à condição dos santos, ele teria apresentado toda a verdade celestial na qual ele estava bem à frente dos outros. Mas duas coisas devem ser consideradas na comunicação da verdade. Não somente deve haver a certeza de que a verdade é de Deus, mas ela deve também ser adequada àqueles a quem comunicamos. Talvez eles precisem dela, mas não estejam em condições de recebê-la. E quanto mais preciosa a verdade, maior o dano que, em certo sentido, é causado se for apresentada àqueles que ainda não estão em condições de se beneficiarem dela. Esta parece ser uma das razões pela qual na Epístola aos Gálatas o apóstolo nunca menciona essas benditas verdades. A sabedoria dessa omissão é evidente. Tais verdades teriam sido ininteligíveis ou no mínimo inadequadas para as almas na condição em que se encontram. Apresentá-las não faria bem algum a eles. Veja também Marcos 4:33 e João 16:12. Vou ler essa partinha aqui, Wesley, depois se você pudesse comentar esse ponto aí, mas eu vou só terminar de ler. Devemos nos lembrar de que a verdade é para aqueles que desejam. João 7,17. Embora possamos orientar e instruir, não é nossa tarefa tentar forçar aqueles que têm pouco ou nenhum interesse nessas coisas. Lembrando lá da pérola e dos porcos que ele citou lá em cima. John Nelson Darby disse que ele nunca tentou coagir alguém a andar na senda que ele trilhava, estando congregado ao nome do Senhor, que não tivesse a fé ou a convicção sobre isso. Acho que era bom a gente comentar um pouquinho, né, para não ficar muita informação. Você podia ajudar aí, Wesley? Depois talvez a gente segue mais um pouco. Ele falou bastante coisa interessante aí, né? Duas coisas aí destacar, né? Primeiro, quando o irmão fala que essas verdades são verdades da palavra de Deus, e como tais, né, são, vamos dizer assim, coisas boas de serem faladas, de serem ensinadas, né, ainda mais para um outro cristão. Se um cristão não conhece essas verdades, né, é bom ele aprender sobre elas, ou ele ouvir o ensinamento sobre elas. Então, o que acontece é, se nós temos a oportunidade de falar dessas verdades, a oportunidade, claro, dadas por Deus, nós, né, devemos estar prontos, preparados para falar dela, né, para poder ensinar, mas sempre dessa forma como ele está falando aí, com mansidão, como fala lá em Pedro, né,
a gente está preparado para responder sobre a nossa fé, né, com mansidão. Então, aqueles que procuram. Por outro lado, né, tem uma questão que digamos assim, é fatal no sentido de que, geralmente, na maioria, né, vou dizer que são todos os irmãos ou irmãs que, quando conhecem essas verdades, entendem, o Senhor dá luz, e a pessoa se aparta, vem, né, para o terreno de reunião e tudo mais, mas o conhecimento dessa verdade traz uma alegria tão grande, um regozijo tão grande aos nossos corações, que a primeira coisa que a gente quer fazer é sair e falar delas, principalmente para aqueles irmãos nossos queridos, né, e nossos irmãos e familiares também. Nós queremos logo, né, falar, ficamos naquela euforia, ficamos naquela ansiedade de que eles também ouçam, que eles também conheçam, e assim também, né, entendam, né? E eu estou falando tudo isso de, vamos dizer assim, de experiência própria, viu, meus irmãos? E o que acontece é o que o irmão colocou aí bem colocado, o irmão Brucientes, né? É que quando acontece isso e a gente não está, a gente está fazendo isso só na nossa alegria, na nossa força mesmo, vamos dizer assim, né? No nosso entusiasmo, e não na direção do Senhor, e quando, né, esses queridos irmãos familiares também, né? Eles não estão preparados para ouvir e receber essa verdade, porque se o Senhor assim não, vamos dizer assim, aprontou ou conformou o coração e a mente deles para entender essas verdades, então nós, nesse entusiasmo de falar para eles, podemos cair, né, nesse erro de querer forçar o entendimento deles, forçar que eles ouçam, forçar que eles entendam essa verdade. E o que acontece é exatamente isso que o irmão falou aí, que é o resultado disso, a gente caindo muitas vezes em contendas e discussões, e essas coisas até prejudicam aqueles que estão perto e estão ouvindo, né? Que vai corromper também os ouvintes ali, né? Com uma contenda e discussão que não tem sentido, porque a palavra nas epístolas aí, Paulo sempre nos adverte, nos exorta a não contender, não ter contendas de palavras. Mas no nosso entusiasmo, e eu estou sempre falando nosso, né? Porque eu estou me incluindo em primeiro lugar aí nisso, a gente vai e parte para querer, né? Falar dessas verdades e tudo mais, num entusiasmo, vamos dizer assim, até compreensível, porque a gente ama nossos irmãos, ama nossos familiares que são cristãos também, e queremos também que eles entendam e se apartem da iniquidade, se apartem do mal, conheçam a verdade da palavra de Deus e tenham essa apreciação da pessoa do Senhor Jesus, como nós temos quando a gente conhece essas verdades. Mas esse entusiasmo não pode nos fazer a querer impor essas verdades ou impor uma compreensão desses nossos familiares ou dos nossos amigos, irmãos, né, que ainda estão em outros lugares, para eles entenderem. Não pode, né? Só causa mais mal do que bem, na verdade, quando a gente age assim. Então, depois de tomar vamos dizer assim, de tomar como é que eu falaria assim de uma forma mais simples, de tropeçar algumas vezes nisso, né? Inicialmente, quando eu conheci essa verdade, depois de tropeçar algumas vezes nisso, e levar exatamente isso que ele está falando aí, né? A contendas e outras coisas mais, né? Eu aprendi assim, né? Os escritos dos irmãos, pelos ensinos dos irmãos e o que está na palavra de Deus, que a gente não deve agir assim, né? Então, a gente tem que estar esperando no Senhor, né? E se o Senhor der a oportunidade, isso aí a gente vai entender, vai ser claro, vai ser uma coisa em paz, com tranquilidade. Geralmente é quando alguém vem e pergunta o motivo da sua fé, como está lá em Pedro. Se alguém vem e pergunta por que
você, né, não está aqui? Por que você não está numa denominação? Por que você se reúne com esses irmãos? Alguma coisa assim. Estou falando uma pergunta, uma dúvida simples. Então, a gente tem que estar preparado para aí sim falar o motivo da nossa fé e falar dessas verdades, né? Então, isso é muito importante, esse ponto aí, e a gente está vigiando nisso, deixando nas mãos do Senhor, não ficar ansioso para que os nossos irmãos e familiares conheçam logo essa verdade, porque a gente acha que tem que conhecer, porque... Não, meus irmãos, todo mundo, os que estão, né, apartados, os que estão lá, se são do Senhor, está tranquilo, né? O Senhor está cuidando, né? Agora, por qual motivo eles ainda não entenderam, não conheceram, aí o Senhor está cuidando, está tratando cada um, né? Então, eles estão, aqueles que são verdadeiros e creram no Senhor Jesus, estão salvos. Então, a gente pode descansar, são nossos irmãos. Então, a gente tem que estar sempre em paz. E aí, né, se o Senhor abrir uma porta ou der uma direção para que, e uma oportunidade para que a gente fale dessas verdades para eles, vai ser uma coisa em paz e tranquila, porque a gente vai estar fazendo na direção do Senhor. E quando o Senhor faz, e não nossa carne ou nosso desejo, né? Quando eu falo nossa carne, é o nosso desejo, né? Porque a gente deseja muito tal, mas quando a gente espera para que seja no momento e na hora que o Senhor quer, então aí a coisa flui, né? De forma tranquila e em paz. E o Senhor vai agir, trabalhar na vida de cada um conforme, né, a sabedoria dele, e o amor dele e a graça dele, né? E a misericórdia dele. Então, a gente esperar sempre no Senhor e deixar nas mãos do Senhor, e não se precipitar, fazer o que a palavra de Deus nos ensina, não nos precipitarmos no sentido de não cairmos numa situação de estarmos impondo ou contendendo com nossos irmãos sobre as verdades do Senhor. Porque quando a gente faz isso, né, toda a verdade, né, deixa, vamos dizer assim, que ela, todo o benefício e a bênção que essas verdades podem trazer, se ela é colocada de forma impositiva e com contendas e discussões sobre dúvidas, essas coisas todas mais, né? Toda essa benéfica, a bênção e a edificação que essa verdade pode trazer se torna jogado fora, né? Porque em contendas e imposições, né, não é a forma como o Senhor trabalha, como o Senhor age. E não sendo através da forma que o Senhor age e trabalha, né, não vai ter o fruto, né, que a gente esperava que devesse ter, né, que é os nossos irmãos também eles serem edificados, serem consolados, serem aperfeiçoados nas verdades do Senhor, nosso Senhor. Né? Não vai render esse fruto. A gente tem que estar vigiando e atento a esses pontos aí, que é muito importante. Saiu, Elton. Vamos lá. Beleza. Agora, vou seguir aqui. W.T.P. Washington advertiu: não empurre com um forcado seus convertidos para dentro da Assembleia. Reunir os cristãos ao nome do Senhor Jesus é uma obra que Deus nunca entregou para o seu povo fazer. Em Lucas 10, 33, 35 a 35, né, vemos que o samaritano, que é uma figura do Senhor Jesus, levou o homem referido à estalagem, uma figura da Assembleia. O próprio Senhor levou, né? Também lemos em Lucas 22, 10 e 11 de um homem levando um cântaro de água, o qual é uma figura do Espírito Santo que guia os discípulos ao lugar escolhido pelo Senhor. Isto demonstra que a obra de reunir pertence ao Senhor Jesus e ao Espírito de Deus. Ele pode nos associar consigo neste trabalho, mas é tudo sua obra. O perigo
nesta área de serviço cristão é que existe uma tendência. É que a gente poderia rapidamente ver esses dois versículos aí, né? É bom a gente aprender essas aplicações assim. Primeiro Lucas 33, 35, depois o 22, 10. Ele está falando aí, né? O próprio Senhor é quem leva a cada um a assembleia, como o Wesley estava falando aí. 33 a 35. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, tinha uma pessoa machucada, né? E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo sobre sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, ao outro dia tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, voltando ao 34 aí, e aproximando-se, não é o 34 mesmo, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem. Aí o irmão citando lá que isso é uma figura da Assembleia, e o próprio Senhor fez essa obra aí de pegar e a pessoa ir levar, né? E o outro é o 22, 10. Lucas 22, 10. Eu vou botar no 9 aqui porque dá o contexto aí, né? E eles, os discípulos, né, lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Acho que é a Páscoa, né? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água, aí a figura do Espírito Santo que o irmão citou lá, segui-o até a casa em que ele entrar. Esses dois versículos aí. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele citou ali basicamente o 10. Então eles estão aplicando esses dois versículos aí ao próprio Senhor, fazendo essa obra de guiar cada um, salvo, né, a esse terreno de reunião. O perigo nesta área de serviço cristão é que existe uma tendência de servos bem intencionados acabarem se comprometendo ao se esforçarem em levar a verdade às pessoas. Devemos amar a todos os filhos de Deus, mas embora nosso amor e preocupação devam ser dirigidos a todos os santos de Deus, nossos pés devem permanecer no caminho da obediência à palavra de Deus, que nos exorta a permanecermos separados da desordem existente na grande casa, que é 2 Timóteo 2,20. O fato de vermos pessoas que necessitam da verdade nas várias denominações religiosas não significa que devemos deixar de lado nossa responsabilidade de andarmos em obediência. Não podemos abandonar os princípios de separação a fim de alcançar alguém. Devemos nos lembrar de que a obra toda de reunião é do Espírito. Precisamos descansar no fato de que Deus é soberano e pode alcançar pessoas onde quer que elas estejam. A palavra de Deus não está presa. Um versículo aí ele citando. Mas o fato de Deus usar sua palavra para sua palavra onde lhe aprouver, não significa que podemos ir onde quisermos a fim de levar a palavra às pessoas. Vou essa notinha aqui para finalizar, aqui, nota do tradutor, que era, fala lá, acho que era Darby que citou o forcado lá, foi o William Kelly. O forcado ou forquilha é um instrumento utilizado na agricultura e na jardinagem, constituído por um cabo longo de madeira com de 2 a 4 dentes compridos na ponta, geralmente de metal, assemelhando-se
há um grande gafe, acho que foi Darby lá, o mulher que citou lá, que ele não usaria um forcado para levar alguém à Assembleia, um instrumento assim, que forçasse a pessoa, né, aí, sem, só pela minha vontade. São 9h22, se algum irmão quisesse comentar mais um pouco aí, tem um tempinho ainda, ou perguntar alguma coisa. Elton, quando o Senhor Jesus fala assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se eu não me engano, no inglês, esse jugo aí é tipo esse forcado aí, esse york ou forquilha, né? Porque o jugo é que é colocado no pescoço do animal, né? O boi ou outro animal que vai estar conduzindo o arado, né? Puxando o arado ou a carroça, alguma coisa. Esse jugo é colocado para que o homem tenha assim o controle sobre o animal. Você, tipo assim, você quer virar para a direita, aí você puxa uma cordinha lá que está ligada a esse jugo, aí a cabeça do animal vai tender para a direita e ele vai seguir a fazer a curva para a direita. Se quer manter reto, aí manter o jugo na posição certinha, reta, e ele vai seguir reto. E aí, quando o Senhor Jesus fala assim, o meu jugo é suave, então, o jugo que o Senhor coloca em nós para nos guiar, nos dirigir, né? Ele não vai ser um jugo que vai ser incômodo no nosso pescoço, tipo assim. Se você bota um jugo que é áspero, que não é suave no pescoço, no pescoço de alguém, vamos dizer assim, ou tipo assim, do animal, aquilo ali vai incomodar e vai machucar o pescoço. Então, quando o Senhor Jesus fala, meu jugo é suave, é que o Senhor Jesus, ele não faz, né, coloca esse jugo no sentido de ele não impõe, vamos dizer assim, o seu senhorio e os seus mandamentos, aquilo que ele quer nos dar para nos dirigir, de forma que isso nos machuque, né? É um jugo suave. Então, as coisas do Senhor vai ser sempre assim, em paz, vai ser sempre tranquila. Se a gente, né, se submete a esse jugo do Senhor, então é um jugo suave, que não vai nos machucar. É diferente do jugo que o homem coloca, né? O jugo que o homem coloca no outro, né? O sistema clerical, vamos dizer assim, o sistema que foi instalado nas igrejas, né? Lá entre os irmãos, de ter um grupo de homens dominando sobre os outros, é um jugo que é colocado nos crentes, naqueles que são os seguidores, naqueles que são os que, né, vão estar seguindo esse sistema, que não é um jugo suave, né? É um jugo, né, que machuca, que é áspero, que incomoda, né? Mas o do Senhor Jesus não é assim. Nas coisas do Senhor não é assim. Tomai sobre vós o meu jugo, como ele fala aí, e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo, né, todo mundo conhece, fardo é alguma coisa que coloca sobre suas costas, né, o fardo que ela é colocado sobre a costa do animal também, né, para ele carregar algum tipo de, qualquer coisa que fosse, né, é dentro de um fardo. Então, o jugo do Senhor é suave, né, aquilo que ele coloca em nós ali para nos guiar, nos dirigir, né, e o fardo que ele nos dá de obra para fazer, ou de o que a gente vai carregar aqui nos nossos exercícios de fé, também não é pesado, é leve. Mas quando é do homem, né? Quando é do homem, esse jugo não vai ser suave e esse fardo não vai ser leve. Vai ser um jugo áspero, que incomoda, que machuca, e vai ser um fardo pesado, né? Então, o sistema clerical, ele faz isso. Coloca no cristão um jugo que machuca e um fardo que é pesado. Mas o Senhor Jesus,
Não. O Senhor Jesus, ele coloca um jugo suave e um fardo leve. Né? Então, muitos cristãos têm, graças a Deus, né, têm experimentado isso quando deixam, sai de uma instituição onde tem um sistema clerical de homens dominando sobre outros homens. Então, eles podem perceber isso claramente quando se apartam desse sistema, quando deixam e vêm para o Senhor Jesus, né, para o lugar onde o Senhor Jesus, né, se coloca no meio, ele vai sentir esse jugo suave e esse fardo leve. E vai poder ter uma caminhada cristã muito mais edificante, muito mais feliz, alegre, muito mesmo e apesar, né, das tribulações ou das aflições que nós possamos passar aqui neste mundo. Né? Muito além disso, ou apesar disso, né, porque a gente sabe que a gente vai passar, nosso Senhor Jesus falou, disse que no mundo nós teríamos aflições, né, mas que a gente tivesse bom ânimo. Então, apesar disso, né, a gente pode sentir, né, a suavidade do jugo do Senhor, a leveza do fardo, e podemos, assim, andar tranquilamente com o nosso Senhor Jesus. Coisa que não acontece quando a gente está sobre um sistema de homens, né? Um sistema de homens. Só isso, Welton. Maravilha. 9h28. Eu vou pedir aqui para voltar lá, só para a gente saber de onde a gente vai partir na próxima semana, se o senhor permitir. O próximo aí vai ser nossa responsabilidade para com aqueles que abandonaram o divino centro de reunião. Eu pedi ele para gravar aí, e aí na próxima semana, se o senhor permitir, a gente segue daí desse ponto. Pedi a Adriana para tirar a gravação. Você pode dar graças para a gente, Wesley, quando tirar a gravação? Sim.